Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, neste domingo estamos celebrando a solenidade de São Pedro e São Paulo, estamos celebrando o dia do Papa, celebrando São Pedro e São Paulo, estamos celebrando a nossa comunhão com a Igreja de Roma, estamos celebrando a nossa comunhão com o nosso já amado Papa Leão XIV. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 16 do Evangelho de São Mateus, dos versículos de 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Amados e amadas de Deus, o Evangelho coloca diante de nós esta pergunta que Jesus faz para os discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Se nós olharmos bem, o Evangelho vai se desenvolver tudo em cima desta pergunta. Claro que Jesus vai afunilando. Depois vai perguntar para os discípulos: E vós, quem dizeis que eu sou? No fundo, o centro do Evangelho está em responder a pergunta: quem é Jesus? Amados e amadas de Deus, este Evangelho quer interpelar a cada um de nós hoje também. Nós estamos com Jesus, nós somos seguidores e seguidoras de Jesus, nós somos aqueles e aquelas que hoje doamos a vida no seguimento de Jesus. Jesus pergunta para nós hoje também: E vós, quem dizeis que eu sou? Jesus está com os discípulos da região de Cesareia de Filipe e ali pergunta para os discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Amados e amadas de Deus, essa primeira pergunta é mais genérica. O que o povo pensa a meu respeito? O que as pessoas pensam a meu respeito? É claro que as pessoas sempre têm opinião sobre as coisas. As pessoas sempre têm opinião sobre os acontecimentos. E aqui o que o povo pensa de Jesus? Se nós olharmos bem pelas respostas, o povo pensa que Jesus é um grande profeta. O povo pensa que Jesus é um dos antigos profetas. O povo coloca Jesus na perspectiva dos profetas, dos grandes profetas do Antigo Testamento, João Batista, Elias, Jeremias e ainda alguns dos profetas. Nós conhecemos os livros dos grandes profetas no Antigo Testamento, nós conhecemos a história dos profetas no Antigo Testamento. Claro que isso estava na memória do Israel daquele tempo. O Israel coloca Jesus, o povo coloca Jesus na perspectiva de um dos grandes profetas. Pensam mesmo que Jesus é um destes antigos profetas. E Jesus agora pergunta aos discípulos: E vós, quem dizeis que eu sou? Amados e amadas de Deus, Jesus vai afunilando. E agora quer saber o que os discípulos pensam. Quem ele é para os discípulos. Essa pergunta é para nós hoje também. Nós somos os discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo para mim? Jesus Cristo é um guru? Jesus Cristo é um sábio?
Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus, que me convida a segui-lo, que me chama constantemente, me propõe um caminho bonito de discipulado, de seguimento. Quem é Jesus para mim? E o Evangelho continua. Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Amados e amadas de Deus, Simão Pedro diz que Jesus é o Messias. Israel esperava naquele momento um Messias. Israel naquele momento esperava um personagem que o Antigo Testamento pré-anunciava, que o Antigo Testamento de certa forma falava. Israel esperava este personagem. Pedro responde que Jesus é este personagem que Israel esperava, que ele é o Messias. Mas Pedro dá um salto. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus não é simplesmente um personagem histórico. Jesus não é simplesmente um grande personagem histórico. Jesus é o Filho do Deus vivo. Quer dizer, diante do Deus de Israel, Jesus é o Filho. Diante do Deus de Israel, Jesus ele traz em si a marca de ser o Filho. Pedro joga Jesus na esfera de Deus. Jesus não é um simples homem. Jesus não é simplesmente um homem. Jesus não é simplesmente um simples homem. Ele é o Filho do Deus vivo. Tanto, amados e amadas de Deus, que Jesus percebe a profundidade da resposta de Pedro. E Jesus vai perceber que este passo que Pedro deu só podia ser obra do Pai do céu, só podia ser obra do próprio Pai. Por isso, respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Feliz quer dizer bem-aventurado. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Jesus está dizendo aqui que Pedro percebeu, Pedro intuiu, Pedro chegou a essa percepção do mistério de Cristo. Quer dizer, Pedro chegou a este conhecimento do mistério de Cristo não por meio de nenhum homem, mas por obra do Pai do céu. Quer dizer, o Pai do céu revelou para Pedro, revelou a Pedro quem era Jesus. Porque Pedro consegue entrar no mistério de Jesus. Pedro consegue aqui dizer quem é Jesus. Consegue no âmago do mistério de Jesus, afirmando que Jesus é o Filho do Deus vivo. Só podia ser obra de Deus, só podia ser obra do Pai. E Jesus agora então lhe dá a missão. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Amados e amadas de Deus, Jesus agora, percebendo o que o Pai tinha feito em Pedro, como o Pai tinha revelado Jesus a Pedro, ele percebe que ali está a missão. O que o Pai realizou aponta para Jesus, que é o Filho, do qual Pedro é discípulo, aponta para o Filho a vontade do Pai. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Pedro, pedra. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra a tua fé, a fé que você professou em mim, construirei a minha igreja. A igreja é edificada sobre a fé em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro. Sobre esta fé de Pedro edificarei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Quer dizer, o poder do inimigo, o poder do inferno, não tem poder sobre a igreja. Nunca vencerá a igreja. Isto é promessa de Jesus, isto é palavra de Jesus. E Jesus é aquele que venceu o poder do inferno. E vencendo o poder do inferno, ele diz que o poder do inferno nunca poderá vencê-la. E Jesus continua: eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. É o poder das chaves, aquilo que nós chamamos o poder das chaves. Amados e amadas de Deus, somos chamados nessa solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo, contemplar aqui a fé de Pedro, contemplar a missão que Jesus
dá a Pedro. Mas somos chamados também a perceber aquilo que Jesus fez em Paulo. Se nós olharmos a segunda leitura, tirada da segunda carta de São Paulo a Timóteo, Paulo aqui já mais no final da vida, Paulo vai mostrar todo o seu caminho, toda a sua doação no seguimento de Jesus Cristo. Quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício, quer dizer, a vida já está chegando ao final. Aproxima-se o momento da minha partida, quer dizer, já aproxima o momento da sua morte. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. É o homem que não mediu esforços no anúncio, no testemunho de Jesus Cristo. Paulo fez com que o evangelho saísse de Antioquia e chegasse até o centro do mundo habitado naquela época, Roma. Mas Paulo não era um evangelizador qualquer. Paulo era um evangelizador que ia anunciando o evangelho, formando as pessoas, formando, estruturando as comunidades e depois ele ia adiante. E ainda quando surgiam problemas nas comunidades, Paulo escrevia cartas, Paulo mandava alguém, mandava um dos seus discípulos para ali confirmar a comunidade para resolver os problemas. Paulo é exemplo para nós hoje de evangelizador, de anunciador do evangelho, do homem que amou Jesus Cristo ao extremo e do homem que não mediu esforços no anúncio e no testemunho de Jesus Cristo. Celebremos esses dois grandes apóstolos, os dois deram a vida em Roma, Pedro, segundo a tradição, crucificado de cabeça para baixo e Paulo decapitado. Os dois deram a vida, os dois amaram Jesus Cristo a ponto de morrer também por amor a Jesus Cristo. Celebremos com alegria, neste domingo, a solenidade desses dois grandes apóstolos, celebremos o dia do Papa, renovemos também hoje, nós que somos discípulos e discípulas de Jesus Cristo, renovemos hoje o nosso amor para com Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, a exemplo de Pedro, a exemplo de Paulo. Que você tenha um domingo muito abençoado, que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.